Forma afirmativa, negativa, interrogativa. O que acontece? Aqui, a gente vai usar o verbo have como se fosse um verbo auxiliar. Ele é, na verdade, um verbo auxiliar. Você lembra lá do present simple e do past simple que a gente usava do? A gente usava do e does no presente e no passado usava did. Did you do? Yes, I did. No, I didn't. Você lembra disso? Lembra? Pronto, perfeito. Isso daí que a gente estava usando lá, o do e o does e o did, como auxiliar para criar a forma interrogativa. Para criar a forma negativa, a gente usa o próprio have. Qual é a diferença aqui? A diferença é que no presente, a gente também usa o verbo auxiliar. Essa é a diferença. Mas na interrogativa e na negativa, está aqui, ó. O auxiliar é o próprio have. She hasn't e has she. Então, como é que eu crio a negativa? Eu coloco o not, depois do verbo auxiliar, e quando é na interrogativa, eu coloco o verbo auxiliar antes da pessoa, antes do sujeito. Tá bom? Na forma afirmativa, eu coloco também o verbo auxiliar, só que antes do verbo principal. Tá? She has just done. Como é que eu colocaria sem esse aqui? Acabou de fazer. Eu poderia fazer assim, ó. Tiro isso aqui e fico she has done her homework. Tá? O verbo fica antes, o verbo auxiliar fica antes do verbo principal. E aí vem a pergunta, have ou has? E agora? Para a gente utilizar have ou has, a gente precisa entender como é que a gente vai utilizar esse verbo no presente, o próprio have. A gente tem que lembrar o seguinte, I, you, we and they, a gente não conjuga utilizando aquele S da terceira pessoa. Apenas he, she e it, a gente vai conjugar utilizando o S. Então, o que acontece? Quando eu tenho I, you, we and they, a gente vai usar have. E quando tem he, she ou it, a gente vai usar has. Percebam que Lia eu posso substituir por she. Então, nesse caso, eu vou utilizar has e não have. Ok? Vamos supor que no lugar de ser aqui she, eu colocasse assim, ó, a turma inteira. Eles ainda não terminaram. Como é que ficaria? O que é que você acha? O que é que vocês todos que estão na aula agora acham? Como é que ficaria? Ficaria hasn't do mesmo jeito ou teria que modificar? Veja só. O que é que eu faço aqui? Ó? Veja que o sujeito aqui mudou. They. Tá? Vamos lá. I, you, we e they. No present simple, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou conjugar o verbo have, tá? No present simple, o verbo fica sempre igual. Esqueça o present perfect agora. Estou falando present simples. Present simples. Eu sempre coloco o verbo igual ao infinitivo. Nessas formas. I, you, we and they. Mas se for he, she ou it, eu dou uma modificada. Ele vai ficar, por exemplo, he ou she ou it has. Ok? Vou modificar o verbo. Vou modificar o verbo aqui. Vou colocar o verbo go. Go. Na terceira pessoa vai ficar goes. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou pedindo para vocês pensarem no presente simples? Porque lembra que o verbo auxiliar, o do, quando é na terceira pessoa, a gente modifica ele para das. Quando é no passado, a gente modifica ele para did. Aqui é o present perfect. O que vai dar a ideia desse present perfect vai ser essa parte aqui, mais o uso do verbo have no presente, tá? Porque present, o verbo have está no presente. Se fosse past perfect, o verbo have estaria no passado. Se fosse future perfect, o verbo have estaria no futuro. O auxiliar indica. Do mesmo jeito do present continuous. Quem é que fica no presente? O verbo to be. O past continuous, quem é que fica no passado? O verbo to be. E o verbo principal fica com ing. Aqui o verbo principal vai ficar no que a gente chama de particípio passado. Past participle. Quando eu uso I, you, we and they no presente, a gente conjuga have, go, get, etc. Mas he, she, it, no presente, a gente vai colocar has, goes, como se fosse aquela regrinha do plural. Então, o que acontece aqui? They
they, eu vou utilizar o verbo have no presente, para indicar que é present perfect, e não future perfect, não past perfect. Como é que eu faço? Olha só, vamos dar uma olhada aqui. I, you, we and they have. He, she, it has. Como é Lia é she, eu usei has, tá? Mas nesse caso aqui, como é they, eles, eu não vou usar has, eu vou usar have. Mas, professor, peraí, quer dizer que não é plural? Não, não é plural. Você tem que pensar que isso daqui é a conjugação verbal. Como assim? Eu sou, tu és. Esse tu és, apesar de ser plural, eu estou falando com você e é singular. Eu sei, tu sabes. Esse tu sabes não é plural, ele é apenas a conjugação do verbo, mas é singular. Falando com você, tu sabes. Não é assim? Do mesmo jeito aqui em inglês, quando for he, she e it, a conjugação parece com o plural, assim como esse tu sabes, mas é singular. Tudo bem? Então, he, she and it são os únicos que a gente vai usar has. Os únicos. Os outros todos a gente usa have.